Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Para quem não sabe onde fica Tiago, lá no finzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Para quem não sabe onde fica Apocalipse, misericórdia. Tiago, capítulo 4, quero ler com você alguns versículos. Os 10 primeiros versículos desse capítulo. Antes de ler, eu queria contar para você que eu fui provocado a compartilhar com você o que eu vou compartilhar hoje, pela turma de discipulado. Nós estávamos estudando a palavra de Deus, já estamos, alguns meses ali a turma, e fizeram uma pergunta para mim ao lermos Atos capítulo 2. Quem lembra o que está escrito lá em Atos capítulo 2? É a descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu, línguas de fogo desceram sobre aquelas pessoas, e elas começaram a falar sobre os discípulos, 120 pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém, começaram a falar em línguas estrangeiras, línguas de outras nações, línguas que eles não sabiam naturalmente, não era a sua língua materna. E eles começaram a falar as grandezas de Deus em outras línguas. Pedro se levantou, depois de alguns estranharem aquilo, fez uma grande pregação do Evangelho de Jesus, falou quem é Jesus, o que Deus fez através de Jesus. 3.000 pessoas se converteram. E diz a palavra de Deus no finalzinho do capítulo 2, que a igreja, depois daquela manifestação grandiosa do Espírito Santo, ela vivia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, prodígios e sinais eram feitos, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E aí, quando a gente foi compartilhar isso no discipulado, alguém disse assim: pastor, por que a gente não tem essa mesma experiência hoje? O Pentecostes, ele não vai se repetir. Já aconteceu uma vez só, acontecimento único, de uma vez por todas o Espírito Santo veio e passou a fazer parte da história da igreja. Mas a experiência do Espírito Santo, do agir de Deus na vida da igreja, é isso que os discipulandos ali estavam perguntando, quem estava compartilhando perguntou: pastor, parece que a igreja não vivencia sinais e prodígios mais. Parece que a igreja não vivencia grandes coisas. E aí eu dei uma resposta, mas depois eu não me contentei com a resposta. A minha resposta foi o seguinte: que para a igreja começar, precisava começar com poder, de maneira grande, para marcar a história, para se fazer presente no mundo onde havia trevas e começar a trazer luz. Mas sabe o que eu descobri? Que essa experiência, meus irmãos, não é exclusividade da igreja primitiva. Vivenciar sinais e prodígios, grandes coisas, o agir poderoso do Espírito Santo de Deus não é exclusividade de alguns. A Bíblia declara isso, que nós podemos vivenciar isso hoje. Será que o agir poderoso do Espírito Santo foi exclusividade da igreja primitiva? Eu acredito que não. Será que não veremos mais milagres e prodígios e o Espírito Santo agir de maneira a marcar a nossa geração? Isso ficou me incomodando. E eu comecei a estudar a palavra, essa conversa ali no discipulado me provocou, e eu fui estudar a Bíblia e procurei, e surgiu uma nova série de mensagens, que a partir de hoje a gente começa, talvez umas 2 ou 3 mensagens, falando sobre sede de Deus. Sede de Deus. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, meus irmãos, a igreja da atualidade, ela deveria ser mais poderosa do que a igreja do começo. Pensa comigo na experiência dos apóstolos. Pedro, cabeça dura,
falando para Jesus, não, o Senhor não vai morrer na cruz, não pode deixar, que nós não vamos deixar ninguém fazer mal para o Senhor. Recebendo uma dura de Jesus, Jesus falando arreda Satanás para ele, mas a gente observando a vida dele, ele crescendo, sendo usado pelo Espírito Santo, produzindo 2 cartas fantásticas que trazem para nós hoje alento, convicção de fé, e terminaram a sua vida de maneira poderosa nas mãos do Espírito Santo. Nós vemos ali uma crescente da igreja. Era para a igreja da atualidade ser mais poderosa que a do início. Era para a igreja de hoje estar vivenciando coisas maiores do que a igreja do início, porque o Espírito Santo se manifesta. E quem está vivendo o agir do Espírito Santo inspira outras pessoas a viver também. Algo está errado. Concordam? Se nós não estamos vivenciando grandes coisas, alguma coisa está errada. O que aconteceu no meio do caminho? Quero compartilhar isso com você hoje. Quero que você saia daqui com sede de Deus. Amém? Então vamos para o texto. Tiago capítulo 4. Esse texto, meus irmãos, vai nos dizer o que sempre acontece de errado, e a igreja perde a sua caminhada, os cristãos perdem o foco. Esse texto vai nos revelar coisas importantes. Trouxe um desafio muito grande para o meu coração, espero que traga para o seu também. Então vamos ao texto, capítulo 4 de Tiago, onde começa dizendo assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então olha o que estava acontecendo na vida da igreja, meus irmãos. Ao invés da igreja caminhar com poder, estava enfrentando uma situação interna. Problemas, guerras, contendas, discussões, irmãos se desentendendo. Continuando. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Bom, algo está errado, e eu quero compartilhar diretamente com você já o que está errado. O que esse texto nos diz? Que tira o nosso foco, de tal forma que a gente não experimenta uma vida mais intensa com Deus. Bom, a conclusão desses 10 versículos está ali no versículo... Está ali no versículo 7. Olha comigo. Quando ele diz, sujeitai-vos, portanto, ele está fazendo uma conclusão do que ele acabou de dizer antes. Então ele está dizendo, olha, todos esses problemas que estão acontecendo, tudo isso que está afastando vocês de Deus, a solução é, portanto, sujeitar-se a Deus e resistir ao... Sabe o que isso significa? Que o que estava acontecendo na vida da igreja, na verdade, era o contrário. Para ele precisar falar para a igreja, sujeitai-vos a Deus, portanto,
para resolver todos esses problemas e resistir ao diabo, significa que a igreja, na verdade, estava se sujeitando a quem? E resistindo a Deus. Olha o problema. Quem que é a grande afronta à igreja de Jesus? É o diabo, é o inimigo. Quem que quer interromper a caminhada poderosa da igreja? É o diabo, é o inimigo. Quando nós lemos Atos, os primeiros 6 capítulos, nós vemos de um lado a igreja sendo usada com poder pelo Espírito Santo, fazendo sinais e prodígios através dos apóstolos, Pedro curando um leproso na porta do templo, mas nós vemos ali também uma resistência do inimigo tentando parar a igreja. A igreja, de repente, questionando, não estão atendendo as viúvas e os gregos, o que está acontecendo? Aí reuniu-se, trouxe uma solução, mas foi uma tentativa de parar a igreja. O diabo, meus irmãos, é quem tem mais interesse em parar a caminhada da igreja. Então, o que estava acontecendo nessa igreja era isso. Ao invés das pessoas se sujeitarem a Deus e resistir ao diabo, estavam se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. E aí vem a palavra, através de Tiago, dizendo, olha, Deus resiste a quem? Aos soberbos. Vocês estão resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. E como que o diabo chama a nossa atenção? Como que o diabo tira o nosso foco? Como? Ele diz aqui. O diabo estava ganhando a atenção dos crentes, tirando o foco de Deus. Primeiro, pelos prazeres da carne. Vocês viram no capítulo 4, versículo 1, quando diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Uma das formas do diabo chamar a minha atenção, chamar a sua atenção, é através dos prazeres da carne. De maneira sutil, de maneira sedutora, o inimigo chama a nossa atenção. Tenta nos distrair com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que é carnal, aquilo que é humano. Ele usa isso como artifício para nos tirar das mãos de Deus, para mudar o nosso foco. Notem, meus irmãos, que coisas prazerosas não são coisas ruins a princípio, porque dão prazer. O inimigo nos tenta com coisas boas, as quais a gente olha e conclui e fala, nossa, eu vou passar o meu tempo fazendo isso, mas vai ser gostoso, vai ser bom, vai ter prazer. É com coisa boa que o inimigo tira o nosso foco. Outra coisa que ele usa também para tirar o nosso foco, cobiça. Versículo 2, cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Cobiça nada mais é do que aquilo que o nosso coração deseja. O que o coração humano deseja? Pois o inimigo usa isso para nos tirar das mãos de Deus, para mudar o nosso foco, para nos fazer sujeitos a Ele e resistentes ao Senhor. Essa foi a artimanha dele com Jesus. Lembram lá na tentação? Com o que o diabo tentou Jesus? Transformar pães em pedra, ou não, ao contrário, né? Para ver se vocês estão ligados. Transformar a pedra em pães, pular do cenáculo para ser acudido pelos anjos e fazer um show ali para todo mundo que estava assistindo. Ou seja, o status, a bajulação. E por último, o diabo chama Jesus e fala, olha, todos esses reinos aqui são meus, eu vou te dar, se prostrado me adorares. O que o diabo ofereceu para Jesus? Poder, controle. Tudo que o coração humano quer, tudo que o coração humano deseja. Transformar pedras em pães é usar um caminho fácil para conseguir algo
para matar a fome naquele momento, para suprir uma necessidade que ele queria, cortar um caminho para conseguir de maneira instantânea suprir a sua necessidade. O que o coração humano cobiça? O inimigo usa isso para tirar o nosso foco. A mesma estratégia. A cobiça, meus irmãos, é o coração humano dizendo: eu quero, eu preciso, eu desejo. E o próprio Tiago diz que isso gera inveja. Porque às vezes a gente não tem o que a gente quer. Mas quando a gente vê outro que tem, a gente quer mais ainda. Não é assim que funciona o coração humano? O diabo seduz a gente de tal forma que a gente quer o que o outro tem, mas a gente não tem, mas quer. E ele diz que isso gera maldade, gera até violência. Ele fala isso no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Olha que interessante, ele está falando, ao invés da gente cobiçar, ao invés do coração humano, a gente ceder essa tentação do inimigo, da cobiça, que leva à inveja e leva à violência, nós deveríamos orar. Por quê? Porque a cobiça é o desejo do coração humano dizendo: eu quero, eu preciso. A oração é a gente se colocando diante de Deus e falando assim: Senhor, eu preciso do que o Senhor tem para mim. O que eu preciso? Me dá o que eu preciso. A oração resgata o coração humano da cobiça. E ele vem e fala: olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Ou quando vocês pedem mal. Pedem mal, ao invés de orar. E buscar o recurso de Deus que nós precisamos. Esses irmãos, a igreja estava sendo laçada pelo inimigo através da cobiça. Prazer da carne, cobiça, artimanhas do inimigo para tirar o nosso foco. Terceiro, a amizade do mundo. Dá uma olhada aí. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é a amizade do mundo? A amizade do mundo é flertar com aquela ideia de que a gente vai relativizando alguns pecados, algumas coisas que o mundo diz que está tudo certo, que é bom, é legal, esse caminho não tem problema. Não, está todo mundo fazendo. Quando a gente começa a relativizar o pecado, nós estamos nos tornando inimigos de Deus e amigos do mundo. Quando a gente começa a acobertar alguns erros, todo mundo faz, eu vou fazer também, não tem problema. Quando o nosso mundo caminha na direção de dizer, na área da sexualidade, que cada um pode ser o que quiser ser, ter a sua sexualidade, e a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. E aí a gente começa: não, mas está todo mundo fazendo, não, é o amor. Nós estamos relativizando a palavra de Deus e nos tornando inimigos de Deus e amigos do mundo. Cuidado, o inimigo faz isso muito, muito. De repente está entrando dentro da igreja ideias, pecados relativizados, fazendo parte da rotina da vida de cristãos, que estão flertando com o pecado, flertando com o perigo, com a morte, relativizando a palavra de Deus. Cuidado. O inimigo é astuto, meus irmãos. Esse termo é interessante, a amizade do mundo. Então, o problema é o diabo, que vem com tudo em direção à igreja e não quer que a igreja viva grandes coisas. E faz isso através dos prazeres da carne. Faz isso através da cobiça e da amizade do mundo. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente retoma a caminhada
para experimentar grandes coisas? Compartilho com você agora. Está aí no texto. Versículo 8, olha comigo. Meus irmãos, esse versículo mudou bastante coisa na minha vida, alguma concepção assim, bem profunda, que eu quero compartilhar com você agora. Versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Pergunta, segundo esse versículo, quem se aproxima primeiro? Todo mundo em dúvida aí, né? Com medo de falar. Segundo, vou perguntar de novo, segundo esse versículo aqui, quem se aproxima primeiro? Nós. Nós. Ô pastor, mas a iniciativa não é sempre de Deus? Sempre foi e sempre vai ser. A iniciativa já foi de Deus. Deus já veio, Deus já se manifestou em Jesus, já trouxe salvação, poder, já rasgou o véu, nós temos acesso a Deus. A iniciativa foi dele. Mas e agora? Agora o próximo passo é nosso. Chegai-vos a Deus. Esse versículo está dizendo que Deus está disponível, que Deus quer ser encontrado. E que a principal razão da igreja estar se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus é porque não busca Deus, não busca esse Deus que está disponível, esse Deus que quer ser encontrado. Se a voz do diabo está falando mais alto, é porque a voz de Deus não está ecoando no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração. Deus está disponível. O caminho é chegai-vos a Deus. E eu queria perguntar para você, se isso não chama a sua atenção, se isso não te deixa atônito, saber que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que mede o oceano na palma da mão, que fez o universo, nomeou as estrelas, chama elas cada uma pelo seu nome, esse Deus está dizendo: eu estou disponível. Chegue a mim e eu me chegarei a você. O caminho é a gente se achegar a Deus, é a gente buscar mais a Deus. Deus está disponível, nós podemos ter intimidade com Ele se nos aproximarmos, se o buscarmos. Por um acaso você está satisfeito com a sua intimidade com Deus? Você está satisfeito com o nível da sua intimidade com Deus? Então deixa eu dizer uma verdade para você. É você quem determina o seu nível de relacionamento com Deus. Você sabia disso? É você quem determina o seu nível de proximidade com o Senhor, o seu nível de proximidade com o Espírito Santo. Não depende do pastor, não depende da igreja, não depende do conselho, da diaconia, não depende do profeta, do apóstolo, depende de você. A minha intimidade com Deus depende de mim. Sou eu quem determina o nível de intimidade que eu tenho com Deus. Deus está dizendo: olha, eu estou disponível, me busque. Deus falou isso lá em Jeremias 29:13, vocês lembram? Quando o povo chegou na Babilônia, Deus manda o profeta escrever uma carta para o povo. Chega lá no versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou disponível. Vocês estão numa terra estranha, vivendo opressão, mas eu estou disponível, me busque. Vocês vão sobreviver aqui se vocês me buscarem. Me busquem. Me busquem. Mas saiba disso, se nos aproximarmos de Deus, Ele, o Criador, se aproxima de nós.
Saber isso não te empolga, não te deixa entusiasmado, não te deixa com vontade de sair daqui e já ir ler a Bíblia de novo, se encontrar com Deus de novo? Ah, pastor, não consigo ter disciplina para buscar a Deus. Pois tenha. Isso vai garantir que você cresça, que você se fortaleça espiritualmente. É igual ir na academia, né? Muita gente começa a ir na academia e espera que em 1, 2 dias já saia de lá bombado, não é? Não é? Sai de lá trincado, né? Tanquinho. Funciona assim, gente? Como que você vai se fortalecer? É o dia a dia, é a disciplina. Mas depois que você vai, você vê resultado, você vê o seu corpo sendo fortalecido, você quer ir de novo. Você vê o bem-estar que faz. Na vida espiritual é assim também. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos morrer, meus irmãos. A espiritualidade precisa ser alimentada. Você vai ser forte espiritualmente se buscar a Deus. E o caminho para resistir ao diabo e as tentativas dele de nos tirar das mãos de Deus é buscarmos a Deus com intensidade, para valer. Então saiba disso, ninguém tem mais privilégio do que outros em relação à intimidade com Deus. A gente olha o pessoal da Bíblia, a gente olha os reformadores, a gente olha alguns nomes na história, a gente fala, meu Deus, eram homens de Deus, que vida profunda que eles tinham. Não é exclusividade deles. Eles buscaram. Eles gastaram tempo. A maioria dos pregadores que alcançaram milhões de vidas para Jesus, não se gabam disso, a gente sabe, porque de fato alcançaram, acordavam 5 horas da manhã para orar, oravam pelo menos de 2 a 3 horas por dia, eram pessoas que buscavam a Deus, viveram grandes coisas, experimentaram o agir poderoso de Deus, buscaram. Há um preço a se pagar, de tempo investido, de joelho dobrado, de busca na palavra de Deus. Se a igreja da nossa geração quer ver grandes coisas, sinais e prodígios, já que não é uma exclusividade da igreja primitiva, nós temos que pagar o preço. Viver na doutrina dos apóstolos, em comunhão e oração, partindo o pão, dividindo o que nós temos, compartilhando problemas, se importando um com a vida do outro. Nós temos que pagar o preço de pregar o evangelho para quem não conhece, de gastar tempo com isso, dobrar o joelho, Senhor, para quem nós vamos anunciar a Tua palavra? É engraçado a igreja querer ver uma explosão de conversão, mas não tem joelho dobrado, não tem ânimo para sair da igreja e evangelizar. Nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade. Além de Deus estar disponível, de vez em quando Ele ainda chama a nossa atenção. Não sei se Ele chama a sua. Qualquer coisa às vezes chama a nossa atenção. Eu vou citar um exemplo para você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Pode marcar o Tiago aí. E vai lá em Êxodo comigo, capítulo 3. Quero mostrar para você esse exemplo. Êxodo 3, versículo 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Com um homem que está ali, tocando o seu rebanhinho, de repente alguma coisa chama a sua atenção. Deus está chamando a atenção de Moisés. Deus faz isso com a gente, vez ou outra, chama a nossa atenção. Mas aí o próximo passo tem que ser nosso. Olha aí. Versículo 3. Então disse comigo mesmo, Moisés falando, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima
que está acontecendo? O que Moisés pensou? Falou assim, não, peraí, deixa eu levar o rebanho para o Jetro, vou levar, depois eu volto para ver o que está acontecendo. Foi isso que ele fez? Por quê? Porque era urgente, era para aquele momento, ele deixou o rebanho. Por um instante ele largou o rebanho. Para quê? Para dar atenção para Deus. Parou o que ele estava fazendo, que era muito importante, mas de repente aconteceu algo mais importante, Deus se manifestando para ele. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, olha só, o que nós vemos lá no versículo 8 de Tiago? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olha aqui, Moisés foi lá ver, e aí Deus, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus chamou atenção. Moisés parou o que ele estava fazendo. Foi dar atenção para Deus. O que Deus falou? Conversou com ele, chamou ele pelo nome. Só começou, de fato, o relacionamento com Deus depois que Moisés tomou a iniciativa de ir lá. Então Deus chama a nossa atenção, mas a gente tem que ir, meus irmãos. E eu quero dizer para você que Deus está te chamando para momentos de deleite, de prazer, de crescimento, de intensidade, de busca. E você tem que ter um momento para buscar a Deus. Ele está disponível. Ele está disponível. Deus quer ser encontrado, Ele está chamando a nossa atenção e espera a nossa iniciativa. É difícil a gente lidar com essas tentativas do inimigo de nos distrair. Mas eu não sei se você notou, Tiago disse que o Espírito Santo fica com ciúmes quando a gente está dando atenção para outra coisa. Você notou isso? Volta lá para o Tiago. Versículo 5. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Quando o diabo está colocando coisas na nossa vida, distraindo a nossa atenção, o Espírito Santo está sedento, está ansiando para ter um encontro conosco. E diz a palavra de Deus que ele fica com ciúme, ele fica querendo essa atenção, mas está sendo dado para outra coisa, para prazer, para amizade do mundo, para cobiça, para coisas do coração, desejo da carne. Nós precisamos lutar contra isso. Principalmente por saber que o Espírito Santo anseia por intimidade conosco. E eu concluo perguntando, você não tem sede de Deus? Talvez a nossa geração não viva grandes coisas, grandes sinais, manifestações poderosas do Espírito Santo. Eu acredito que vive sim, mas numa proporção pequena, poderia ser mais. A palavra de Deus está dizendo que se a gente buscar, meus irmãos, nós vamos experimentar muito mais. Se eu e você buscarmos a Deus com mais intensidade, o evangelismo vai ser mais eficiente. O dia a dia da igreja vai ser mais poderoso. Nós vamos enfrentar problemas com uma outra perspectiva. Sua família vai vencer dificuldades com mais facilidade. Se nós buscarmos a Deus, tivermos mais intimidade com o Senhor, nós podemos ser instrumentos de Deus com mais eficiência na vida de outras pessoas. Deus usa quem está em sintonia com Ele. Então eu pergunto, você não tem sede de Deus? Sede de grandes coisas? Você deseja ver o Espírito Santo atuando poderosamente na tua vida, através da tua vida, na tua igreja, através da tua igreja? Salmo 42, que a Rosquer já citou aqui no louvor, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o salmista diz lá, eu não vejo a hora
de me encontrar com meu Deus. Ele não podia. Ele não podia. Ele queria participar do culto. Ele queria adorar a Deus. Ele queria edificar a igreja. Ele queria participar da palavra de Deus que era lida, mas ele não podia. E ele diz: a minha alma está sedenta, eu quero, mas não posso. E nós podemos, e muitos não querem hoje. Eu lembro quando um colega pastor mandou para nós uma imagem do povo africano participando do culto, e na hora do dízimo, eles mal tinham dinheiro para dizimar. Eles traziam moedas para colocar no gasofilácio. E lá o dízimo, eles fazem o momento da coleta, a gente faz aqui com música também, né? Mas a música que a gente canta não é nem 10% alegre do que a música que os africanos cantam. E eles vêm dançando, as mulheres, crianças, homens, colocam as suas moedinhas, voltam, você acha que acabou, não acabou, eles vêm de novo, a mesma pessoa que já contribuiu traz moeda de novo. É pouco, mas eles dão com alegria e fazem isso no culto com uma manifestação fantástica, com o coração, mostrando que eles estão ali presentes, desfrutando do culto, é uma alegria estar ali. A gente olha aquele povo dando dízimo e fala: meu Deus, esse povo tem sede de Deus. Esse povo está ali com alegria, está ali com espírito em verdade, está ali de coração. Mas eu queria dizer para você que grandes experiências com Deus, uma vida íntima e profunda, experimentar o Espírito Santo falando ao nosso coração, não é exclusividade de alguns. Deus está disponível. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós, Ele se chegará a vós também. Chegai-vos a Deus, nós precisamos buscar a Deus, meus irmãos. Nós precisamos cultivar a sede de Deus. É bem provável que uma pessoa que ela não tem vontade de se encontrar a Deus no dia seguinte, é porque no dia anterior ou não teve essa experiência ou não foi boa. Porque quando a gente tem, quando a gente começa, quando a gente cultiva essa busca, essa sede por Deus, nós ansiamos pelo próximo encontro. Nós queremos estar na presença de Deus de novo. Quero orar com você, feche os teus olhos. Quero perguntar para você se você gostaria de experimentar sinais e prodígios na tua vida, na tua casa, na tua igreja. Se você gostaria de Deus usando a tua vida com poder dentro e fora da igreja. Se você quer, se você tem interesse em uma espiritualidade mais profunda, em conhecer a Deus com mais intimidade. É esse o desejo do teu coração? Você tem sede de Deus? Será que o diabo tem conquistado o nosso coração e nós temos resistido a Deus? Será que não estamos dando atenção para coisas supérfluas, pequenas, que nos afastam de Deus? Será que não temos sido seduzidos pelos prazeres da carne, cobiça, amizade do mundo? Faça uma avaliação do teu coração e que você saísse daqui sem dúvidas. Mas se essa palavra falou com você, abre o teu coração para Deus. Diga ao Senhor que você também quer experimentar grandes coisas. Convido a equipe para vir aqui à frente. Em seguida nós vamos ministrar um cântico. Nós vamos cantar daqui a pouquinho, meus irmãos.
grandes coisas estão por vir. Você crê nisso? Que o Deus dessa terra tem grandes coisas para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Creia nisso. Deus está chamando a minha atenção, a sua atenção essa noite. O próximo passo é nosso. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Porque o Senhor está disponível, Deus. O Santo dos Santos está disponível a nós. Perdão, Senhor Deus, se não nos dirigimos a Ti com temor e tremor. Perdão, Deus. Nós Te buscamos nessa hora, Pai, para dizer que Tu és o Deus da nossa vida. Nós queremos o Senhor mais e mais e mais. Temos sede de Ti, Pai. Nós queremos experimentar grandes coisas, Senhor Deus. O mesmo Espírito que atuou nos apóstolos habita em nós. O mesmo Espírito que estava com Jesus na cruz habita em nós. O mesmo Espírito Santo que falou no passado fala hoje. Jesus Cristo é o mesmo, foi ontem e o é hoje. O Senhor é o mesmo Deus, Pai. Por isso nós queremos experimentar grandes coisas, aprofundar nossa vida em Ti, termos experiências maravilhosas, marcantes, que glorificam Teu nome, que alcancem novas vidas para o Senhor. Nós não nos conformamos, Senhor Deus, com aonde estamos. Nós queremos mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus.